sonho acabou, mas a vida segue em frente. O Brasil foi eliminado nessa semana do Mundial de Basquete FIBA para os Estados Unidos. O último jogo foi para os Estados Unidos. Mas basicamente a gente foi eliminado pela República Tcheca. Mas o Mundial segue em frente. Não só foi eliminado para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nem tá mais no Mundial. A Sérvia, que a gente defendia que era o melhor time do Mundial, também não tá mais no Mundial. A Espanha e a Argentina, que a gente falava que não tava tão bem no Mundial, estão na semifinal. Eu acho que a gente não manja nada de basquete FIBA, Felipe. Devemos colocar aí os pingos nos is, a nossa especialidade aí de comentário em todos os canais e nosso movimento sempre foi mais NBA, né? Mas realmente as nossas previsões estiveram erradas, mas que não necessariamente o retrospecto estava errado, né? Sérvia realmente era o melhor time e tudo, mas o jogo é jogado na quadra, né? A Sérvia engatou 2 derrotas seguidas, a primeira para a Espanha na segunda fase de grupos e depois também para a Argentina. Jogaço do Campazzo, puta merda, jogaço do Campazzo da escola. Mas a gente não manja tanto quanto achava que era. Mas também a gente vale lembrar que além da nossa especialidade ser NBA, a nossa especialidade é fazer previsões furadas também, Felipe. Realmente, tem esse diferencial aí. E hoje a gente vai comentar um pouco também sobre o que a gente pode esperar. A gente tem 4 semifinalistas. Hoje é quinta-feira, aliás. Você pode estar estranhando, o podcast normalmente sai de sexta. Mas como a final começa na sexta, a gente decidiu que o podcast sairia de quinta, excepcionalmente. Mais importante, né? O importante é o timing, né? Com certeza, com certeza. Temos 4 times na semifinal. Espanha, que vai enfrentar a... Quem que a Espanha enfrenta? Austrália. Os cangurus australianos. Os cangurus. E a França, que vai enfrentar a Argentina. Quem será que vai ganhar esse Mundial, hein, Felipe? Como as potências, grandes potências que a gente estava enxergando foram caindo, né? Tá aberto. Aí ficou um pouco mais aberto, porque subiram aí as semifinais times que a gente acreditava que não passariam tanto, assim, ficariam pelo menos nas quartas de finais, né? Exato. Mas antes de mais nada, Felipe... Opa, recadinhos, né? Recadinhos. Aqueles de sempre. Pra quem tá ouvindo o podcast pra primeira vez e pra quem já ouviu outras vezes, mas ainda não se inscreveu, assinou ou praticou todas as ações aí que se pode nos principais agregadores, faça isso, porque justamente a gente está em todos os agregadores. Em todos os agregadores. A gente também tem um Twitter pra você seguir, a gente também tem um Instagram pra você seguir, tem um canal no YouTube pra você se inscrever, né? Exato, e também a gente tem o nosso e-mail, né, pra galera entrar em contato, fazer sugestões, a gente até já recebeu algumas, e aí a gente tá alimentando, então, quem quiser, buzzerbeaterbr@gmail.com. Isso mesmo. Bom, antes de a gente entrar no assunto principal do vídeo, que é quem vai ganhar, vamos comentar um pouco, falando das seleções que saíram, né? Isso. Algumas já eram esperadas, como a Polônia contra a Espanha. A Polônia jogou contra a Espanha, né? Isso. E a Tchequia, que jogou contra a França. A Tchequia só serviu pra acabar com o sonho brasileiro. A Tchequia contra a Austrália. Contra a Austrália. Também era esperado. Isso, a Austrália que já vinha como uma das principais, na verdade. Exato. Talvez é a que conseguiu mais manter status, né, no decorrer. Tudo graças ao Pat Mills da FIBA. Pat Mills da FIBA, um colosso ofensivo, um monstro. Colosso. O melhor Pat Mills de todos os tempos. Exato. A gente caiu pra Tchequia num dia muito pouco inspirado do Brasil e muito inspirado de Tomas Satoransky, né? Exatamente. E a gente teve também um jogo com um sabor de que daria pra ter feito mais contra os Estados Unidos. Acho que possivelmente a gente não teria ganho, mas aquela expulsão do Petrovic acabou completamente com nossos planos, né? Desestabilizou, né? E aí também a própria sequência de decisões duvidáveis de quadra, de jogadores ficarem muito tempo contra os próprios Estados Unidos, o Felício foi engolido pelo Miles Turner. Não, a atuação do Felício contra os Estados Unidos foi absurdamente horrível, cara. Tanto que o Miles Turner, ele tava no final do primeiro tempo com um plus-minus de mais 14 e o Felício de menos 12. Porque era basicamente quando o Felício enfrentava o Miles Turner. O Felício não conseguia defender, não conseguia atacar,
era parado toda vez pelo Miles Turner e não trazia dificuldade, cara. Quando o Varejão entrava em quadro, o time mudava de cara. Exato, e parece um tanto quanto óbvio, porque se o Brasil tinha um jogador candidato a MVP pela constância, talvez fosse o Varejão, né, cara? Pois é. O Alex, ele ainda perdeu um pouco no jogo contra a Tchequia, ele não foi tão bem, no jogo contra o Montenegro não foi tão absurdo, mas o Varejão tava muito bem, cara. É um jogo que você tinha que começar com o Varejão, não tem como. É erro completamente do Petrovic. Petrovic, aliás, foi muito mal nessa segunda fase, cara. Tem que convir que ele foi muito mal. Foi, com certeza. Mas a gente também tirou algumas lições até positivas desse Mundial, porque deu pra ver que não é a situação do basquete brasileiro não é tão catastrófica quanto a gente via nas Olimpíadas, né? Até pela sensação de que a gente acha que poderia ter ido mais longe, é só ver que a França ganhou dos Estados Unidos no dia de hoje, que a gente tá gravando, e o Brasil ganhou da França no amistoso. Tudo bem que é um amistoso, não é a mesma coisa do que competição valendo, mas o fato de você ganhar de um time no amistoso já mostra que pelo menos seja um nível parecido desse time, né? Exato, e também pela esfera até de ver como alguns jovens foram bem, Sim. como tem alguns que podem evoluir muito ainda no decorrer de suas carreiras. Dois dos principais jogadores têm menos de 30 anos, né? Que foi o Caboclo e o Rafa Luz, dois jogadores jovens. Exato, o Rafa Luiz que ele já tá pertinho do auge, né, Ele físico. tá entrando no auge físico dele, né? O auge físico dizem que acontece lá por volta dos 27 anos, né? Que ele tem 27 agora, né? Se eu não me engano, é a idade dele. E ele mostrou que, pelo menos a nível FIBA, ele é um excelente jogador para ter no elenco. Com certeza absoluta. É um excelente defensor. Aprendeu muito nesse tempo que ele tá na Espanha, tanto que agora ele foi pro... Acho que foi pro Múrcia. Ele tá indo pra um time principal na Espanha, que demora. A gente sabe que o processo... O basquete CB é muito bom. A gente só pensa na NBA, mas o basquete CB é muito bom. É muito difícil pra um jogador chegar lá e já conseguir essa constância absoluta, né, cara? Isso, e aí você tem ainda uma molecada com chance de evolução, um Didi, Um o Iago. próprio Iago. Garotos que a gente vai abordar aí em um vídeo. O vídeo de amanhã. Exatamente. Vídeo de amanhã. Aguardem. Mas você tem alguns nomes muito interessantes, né, Felipe? Isso, a gente tá com uma geraçãozinha aí interessante e até com características um pouco diferentes, porque o Brasil sempre deu essa aparência de perder atleticamente, até a própria parte de força, e a molecada que tá surgindo já é uma característica mais parecida com Sim. o físico que a gente vê no basquete hoje. O óbvio que caras como o Varejão, como o Alex, como o Leandrinho, como o Ertas vão fazer muita falta. Com certeza. Eles devem continuar ainda no ciclo da seleção. Duvido muito que do Petrovic mudar completamente a chave e não tentar usar esses caras para o Olímpico. Isso. Inclusive, se passar para a Olimpíada, vai continuar utilizando esses caras como uma despedida. Mas eu tenho uma impressão, cara, de que o cenário não é tão absurdo assim. Teve um quote do Rubem Maiano que ele falou que era pra, na Olimpíada de 2016, ter já tascado vários jovens para ganhar casca. Só que não tinha como fazer isso, né? Era a Olimpíada no Rio, voltava pra Olimpíada depois de muito tempo, não tinha como. Exato. Mas agora eu confesso que, óbvio, a gente vai amargar ainda uns anos, mais ou menos. É uma transição. Uma transição. E é muito difícil a gente ter uma geração como a gente teve agora, de tantos nomes tão bons. Com grandes passagens por NBA. Com certeza. Tirando esses nomes que a gente falou, a gente teve nessa geração um Felício. Felício não, desculpa. O Splitter. Felício a gente tá criticando. Splitter, o Nenê. Teve o Nenê. A gente perdeu essa geração, né? O Marcelinho Machado, no auge, a gente não conseguiu utilizar. Foi uma geração que a gente perdeu por besteira. Exato. Por pura incompetência da SBB. A gente poderia ter tido resultados muito melhores. A gente poderia ter beliscado medalha com esses caras. Eu afirmo isso categoricamente. Poderíamos ter beliscado medalha com esses caras. Mas não foi, né? Não conseguiu. Justamente parte organizacional. A própria teimosia do Manhano corroborou com isso. Com certeza, com certeza. É triste, né? É triste. Bem triste. Ainda que quando entrou o Maiano, deu uma melhorada. O Brasil conseguiu voltar, mas foram anos absurdos, cara.
Cara, a gente perdeu jogadores muito bons nesse período, cara. Muito bons. Muito bons. Poderíamos ter ido muito bem mais longe. Mas, cara, hoje aconteceu uma coisa que me deixou feliz nesse Mundial. É feliz porque, pelo fato, a gente foi muito criticado quando a gente achou que fez o vídeo falando que a gente achava que poderia ganhar dos Estados Unidos. Olha, a França que a gente ganhou em amistoso ganhou dos Estados Unidos hoje. Ganhou. É, Muita gente que fala isso não assistiu o jogo e olhou apenas o box score. O jogo do Brasil e Estados Unidos estava muito bem disputado até metade do jogo. Se você perder um técnico como Petrovic em quadra pra organizar o time, sente muito, cara. César Guidetti que me desculpe, mas ele não é técnico para nível internacional de FIBA, cara. ainda mais no contexto do jogo, né? Com certeza absoluta. É um jogo que quando você tem que estar perfeito, cara. O plano de jogo tem que funcionar perfeitamente pra conseguir funcionar. E, querendo ou não, óbvio que a gente foi eliminado no jogo contra a Tchequia. Aquele jogo foi absurdo a gente perder. Principalmente da forma que a gente perdeu. Exato. A gente tomou menos pontos dos Estados Unidos do que da Tchequia. Foi um jogo atípico, né, cara? A gente veio de uma primeira fase em que, por mais que não tenha impressionado contra Montenegro, tava feliz, A gente mas... ganhou da Grécia, né, bicho? Exato, aí A Grécia que ganhou da Tchequia também. é até um comentário que fizeram, né? Deu a impressão que a seleção se preparou tanto pra jogar contra a Grécia. Esqueceu que o Mundial não era só isso. Tinha que passar de fase, né, cara? Sim. É meio foda, meio foda. Mas enfim, hoje que eu tava falando, Estados Unidos foi eliminado também, cara. Outro momento feliz do dia, né? O verdadeiro momento feliz do dia. Verdadeiro muito feliz, cara. Muito porque a gente sabe que um time desse dos Estados Unidos, sem os seus principais jogadores e jogadores até de um terceiro escalão de NBA, para ser Olhe bem, lá, né? para ser Olhe bem, lá. bem Cara, eu bonzinho acho com que eu eles. consigo escalar uns 4 ou 5 elencos melhores do que esse com os americanos que jogam na NBA, cara. Com certeza, não, nenhum desses caras que tá na seleção hoje entrariam no time. O melhorzinho aí é o Kemba Walker, mas Kemba Walker obviamente não entraria. Donovan Mitchell não entraria também. Exato. Até pelas posições, né? Que são fludadas de caras incríveis. Sim. Mas o Donovan Mitchell, até nesse jogo, ele tentou fazer alguma coisinha. Que ele foi o melhor pontuador do time. Era um jogador que estava sumido durante o Mundial. Não jogou tão bem esse Mundial. O Donovan Mitchell foi bem decepcionante no Mundial. Eu diria que o único que pode entrar melhor com a moral elevada é o próprio Kemba Walker. Sim. Que o Kemba Walker foi bem no Mundial. Exato. E um detalhe do Donovan Mitchell é que, na verdade, ele foi bem até o terceiro quarto. Porque no quarto decisivo ele sumiu. Ele fez os Estados Unidos, que estava perdendo para a França, passar na frente do placar, mas depois não serviu para nada. Exato. E um jogo monstruoso de Evan Fournier e Rudy Gobert, né, cara? Evan Fournier é um cara que vai chegar com moral elevadíssima nessa temporada da NBA. Rudy Gobert não tem nem o que falar, cara. A gente fez o vídeo que já apontava... A gente fez esse vídeo? Acho que ainda não saiu esse vídeo. Dá pra sair, a gente fez. Mas, spoiler. O Rudy Gobert é um dos melhores defensores dessa década. Ele já vem de 2 Defensive Player of the Year. E o engraçado é que, pelas características do basquete FIBA, ele é uma arma ofensiva muito foda pro basquete FIBA. Exato, ele é muito grande, muito longo, né? Ele pegar rebote nesse basquete FIBA também, divertidíssimo. Não, é aquele negócio. O Rudy Gobert, ele pode ser uma arma muito foda pro basquete da própria NBA, cara. Pode ser uma arma sensacional, cara. Sensacional. Só precisa ser utilizado bem, né? Ah, sim, sim. Outra coisa também... Eu espero... É que o foda é que os Estados Unidos não foram pro pré-olímpico, cara. É melhor pra gente, na verdade, mas... Eu queria que eles não fossem pra Olimpíada. Seria bom, né? Pra eles aprenderem a deixar de ser trouxa, cara. Porque, cara, uma coisa... Eu não tô falando que eles precisam levar todas as estrelas pro Mundial. Não é isso. Mas, cara, se não levar um... Só tem um All-Star nesse time, cara. Exato. Muitos jogadores que falaram que iam deram pra trás nos últimos momentos, né? O Anthony Davis, por exemplo, é um cara que garantiu que ia. Mas, cara, sério, beirou o desrespeito, cara.
Beira o desrespeito pra mim. Você Ah, não precisa mandar o time todo pra vencer todo mundo, blá 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 blá, mas, cara, não. isso até o Mark Stein, na newsletter dele, né, ele abordou bastante a questão dos Estados Unidos e o quanto, por exemplo, esse jogo significava para o Greg Popovich, né? Que ele tava em Tava em 2004, né? 2004, quando perdeu para a Argentina. E ele até, o Mark Stein citou o nome de alguns dos jogadores que falaram que iriam, né? O Anthony Davis, James Harden, Damian Lillard, Bradley Beal. Seriam Já nomes que seria já... um time muito bom, cara. Exatamente, faria uma diferença do cacete. Aí sim, você colocaria disparado os Estados Unidos como favorito até na frente da Sérvia. Sim. Mas, Mas, pra mim, beira o desrespeito, cara. Beira o desrespeito. E eu espero que eles se fodam muito por isso. sim, sim. E não é só por parte da federação, não. Porque, querendo ou não, a federação pode rolar um esforço para tentar fazer um acordo com o Com a comissário de NBA. NBA ou tentar alimentar o interesse desses jogadores por representar a seleção. Mas também tem a parte dos jogadores por estarem Sim. desinteressados, porque o que dá, o que paga o salário deles é NBA, é óbvio. suas franquias. Bom, a gente teve também a Sérvia, que foi eliminada pela Espanha. Pela Pela Argentina. Argentina, isso. Tô confundido. Hoje foi um dia cansativo e tá tudo girando aqui na cabeça. Exato. Mas, cara, é triste, né, mano? Mas parece que o Brasil não vai ter vida fácil na América do Sul por muito tempo, velho. Não. Essa seleção da Argentina que a gente achava que ia ser uma seleção mais enfraquecida, porque os principais jogadores tinham se aposentado, só faltava lá o Escola da geração de prata. Cara, é uma geração muito boa, velho. Sim, jogadores excepcionais, até alguns jogadores que você achava que não iriam tão mais pra frente, pelo menos no nível seleção, no nível FIBA, eles são monstros. Gabriel Deck, o Garino Sim, e, principalmente, Facundo o Campazzo, senhor cara. Facundo Campazzo. Cara, Facundo Campazzo é um absurdo, velho. Ele fez 12, 18 pontos, 12 assistências e 6 rebotes, cara. E isso num nível de eficiência absurdo, porque ele só chutou 12 field goals, acertou 7, 4 de 6 nas bolas de 2, 3 de 6 nas bolas de 3, tipo, cara. Mano, como que você pode, velho? E assim, cara, se Cara, ele... mas é muito legal isso. Você vê um dos caras desse jogando em cima de um time da Sérvia, que é lotado de jogador da NBA. Você entende, cara? Basquete não é só NBA. Tem muito jogador do nível FIBA que é melhor do que muito jogador que tá na NBA. Óbvio, os melhores jogadores do mundo estão na NBA? Então, acho que ninguém discorda disso. Mas a gente não pode medir o nível de um time comparado com o número de jogadores da NBA que estão nele. Exato, e também não é nem porque você vê pelo próprio retrato dessa seleção norte-americana. Todos esses jogadores estão na NBA. Alguns são até grandes destaques em alguns seus times, como o Kemba Walker e o Donovan Mitchell. Mas ainda assim, não conseguiram performar a nível internacional e pecaram, tipo, tiveram dificuldades com jogadores que não são Exatamente. da maior Essa liga do mundo. Sérvia que jogava um basquete muito bom, basquete muito bonito, cara, mas não mostrou que na hora H não deu certo, cara. Nikola Jokic, que fez um Mundial muito aquém do que ele poderia falar. A gente apontava o Nikola Jokic como o segundo melhor jogador desse Mundial. Mesma coisa do Yannis, né, que foi eliminado na Grécia. Muito aquém do que ele poderia fazer nesse Mundial. O Jokic me surpreendeu mais, porque eu achei que o estilo dele ia casar muito mais com o basquete FIBA. Mas ele não foi bem, cara. Sim, exatamente. E o. Lembrando também que a Argentina tem um moleque muito novo ainda, né? O do sobrenome quase impronunciável lá, o Fiorupi lá. Que novão, pegando experiência internacional, é um puta de um prospecto. E o Campazzo, cara, se ele tivesse uns 5 centímetros a mais aí, Meu amigo, basquete ACB seria melhor do que o da NBA. Cara, mas ele é muito bom, mano. Fico muito feliz de ver o Campazzo jogar tão bem assim. lembrando que ele se lesionou antes de. A gente era dúvida, né? Era uma pequena dúvida aí para o Mundial e ele tá destruindo, cara. Destruindo. Tem o Laprovítolo ali também, né? Exato. Terror de Bauru. Aquela final, cara. Tanto que esse cara jogou contra o Bauru, velho. Mas enfim, a gente chegou aqui agora nos 4 times mais bem colocados do Mundial. Exato. É, Argentina contra França. Vamos falar primeiro desse jogo, Felipe? Bora.
Eu não consigo validar quem que eu acho que é principal favorito. Eu acho que são as duas seleções que chegam com mais moral nesse momento, que eliminaram as duas seleções mais fortes, a princípio. Eu acho que... Deixa eu pensar. Eu não sei, eu tô com mais confiança na Argentina ainda. Não sei por quê, cara. Não sei por quê, eu não consigo pensar no motivo claro. Sim. A França vem com uma moral muito alta que, por mais que não seja o time ideal dos Estados Unidos, vencer os Estados Unidos numa competição internacional, assim, eliminar eles, né, e passar de fase, é um boost de moral enorme. Sim. Mas a Argentina tá com uma carinha de final, cara. Tá com uma carinha de vencedor, cara. E... Essa seria perfeito pro Scola, né, mano? É um dos títulos que falta pra ele. E o Scola é uma coisa que a gente esqueceu de destacar. Ele tá há 4 meses com treinadores profissionais só se preparando pro Mundial, cara. É muito parecido, em menor número, mas é o que o Alex fez. Sim. Mas é louvável, né? O cara tem 39 anos, mano. Isso. E performando bem. Jogando benzaço nesse É um Mundial. dos melhores jogadores do Mundial. Exato. Inclusive contra a Sérvia ele foi bem. Muito bem, fez 20 pontos, cara. 20 pontos, a escola não faz 20 pontos normalmente, né, mano? Exato. Bom, eu tô apostando na Argentina contra a França. Eu também tô apostando. Mas tem que destacar esses nomes da França que a gente falou. Fournier e Gobert estão fazendo um Mundial incrível, cara. Então. Fournier é um gatilho, cara. Eu sempre gostei do Fournier. Sempre achei um jogador subestimado. É que ele tinha o estigma de um contrato enorme, né? Na NBA. Ele ainda não tinha merecido aquele contrato. Talvez ele fosse merecer em outro momento e tal, mas... Ele é muito bom, cara. Ele é muito, muito bom, velho. Não, vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Tem outros caras que dá pra destacar. Tem um Nando De Colo, que é um jogador zaço. Jogando muito bem, cara. Poderia ter tido mais longevidade na NBA. Ainda bem que ele não teve, né? Porque É, ele foi reconhecido no Eurobasket, né, velho? Foi bem reconhecido por isso. Vai ser um jogo difícil, cara. Eu aposto Eu aposto na Argentina. vai ser um placar bem próximo, assim, ó. A Não minha duvido que impressão. não tenha, que tenha prorrogação, Isso. mas eu aposto na Argentina, cara. E essa também aposta, né? Sim. Beleza. O outro jogo é Austrália e Espanha, cara. Bicho. Difícil, né, mano? A Espanha tem o peso, né? E tá jogando bem. E retomou um pouquinho. Ele tava mal na primeira fase, não jogou tão bem assim. Mas, cara, tá bem. Melhorou muito. Sim. Chamou a responsa no jogo contra a Sérvia, cara. O detalhe é que pega um time que tá muito bem no torneio inteiro. Exatamente, cara. E isso é a diferença. Isso é a diferença. Porque eu acho que a Austrália é o time que tá melhor com menos. Menos. Nossa senhora. O dicionário Aurélio mandou um abraço pra mim. Menos mídia nesse torneio. Pelo nível de basquete que eles estão. Estão jogando muito bem. Tem pouca gente vendo essa Austrália jogar bem. Sim, e assim, falamos do Patty Mills, mas o Joe Ingles. Tem aquele Chris Goulding também que jogou bem, né? É um time Então, muito bom, cara. Ó, eu vou dar minha opinião agora, Cabelo. Felipe. Cabelo é seu apelido. Eu acho que a Austrália é um time melhor do que a Espanha. Mas eu acho que vai dar a Espanha. eu vou manter minhas fichinhas na Austrália aí. Você aposta nos cangurus australianos? Os cangurus, eu gosto de marsupiais. Boa. Então a gente chega numa final. Obviamente, Argentina de um lado. E do meu lado, Espanha. E do seu lado, Austrália. Quem será que vai ser campeão? Eu aposto na Argentina, viu, cara? Ah, eu também, cara. Tô achando que esse time tá muito azeitado, velho.
Tá junto, tá obtendo resultado, tá superando desafios nesse torneio e fora que a narrativa de uma Argentina ganhando agora também seria genial. Fenomenal, cara, fenomenal. É um fim de ciclo muito bom pro Luiz Escola. Obviamente ele vai pra Olimpíada? Vai. Eu, se eu fosse ele, eu iria. Ficava Sim, sem time até esse tempo todo, só treinando pra Olimpíada. exato. E tá muito na cara. Não tá muito na cara, obviamente. Pode ser que amanhã a gente veja a Argentina tá eliminada. França ganhando de todo mundo. A França que foi a única seleção que a gente apontou que não vai passar na final. Mas eu acho que a Argentina ganha, cara. Se é a única seleção que a gente apontou que não vai chegar na final, quer dizer que Pode tem... comemorar a nação É, francesa! acho que... O título é da França já, né? O título é da França. Mas, cara, também pra mim tá dando cara. A Argentina que cresceu no momento certo, vem jogando um dos melhores basquetes da Argentina nos últimos tempos, tá azeitado, tá todo mundo junto. Eu aposto também fortemente que a Argentina vai ser campeã, cara. Concordo plenamente com o senhor. Mudando um pouco. Quem que é o MVP desse torneio pra você, Felipe? Putz, cara. MVP. Em tendências de apostas em cima de jogadores que chegarão na final, Sim. de acordo com as nossas previsões, cara, eu deixaria entre o Campazzo e o Perry Mills. Eu Que, daria pro Escola. Por todo o simbolismo, por todo... Porque eu acho que ele tá sendo mais constante que o Campazzo. O Campazzo cresceu no momento certo pra mim. Mas eu deixaria pro Escola, cara. então, aqui a parte simbólica, será que pesa muito na decisão de um torneio e principalmente da decisão da organização? Pra gente pesa, sabe? Ah, acho que pesa sim, cara. MVP em qualquer... MVP, melhor jogador, é sempre aquele que chama mais atenção, símbolo daquele torneio. Nunca necessariamente é o melhor jogador. A gente tem que entender isso, cara. Mas olhando um cenário em que a França vá, aí eu colocaria o Gobert. Ah, isso sim. Gobert, cara, Gobert é sensacional, velho. Essa é uma prova que esse time do Utah Jazz vai vir mais forte ainda pra... Nossa, imagina um Gobert motivadão. Pô, meu amigo! Vai ser fera, velho. Vai ser fera demais. É... E quais que você acha que são os jogadores que chegam motivados pra NBA saindo desse Mundial? E os que estão desmotivados? Olha, cara, tem muitos jogadores aqui que foram bem além do que a gente achava. Um Satoransky, por exemplo. Eu aposto que o Satoransky termina a temporada como titular do Bulls, cara. Exato. Ele Merece. mostrou que no basquete FIBA ele é quase uma máquina de triple-double, sabe? Quase conseguiu, acho que duas vezes. Quase 2 vezes foi o primeiro triple-double da história de mundiais. Exato. E aí você tem um Patty Mills, que na verdade esse é o jogo dele no basquete australiano. No final das contas, quando ele volta pra NBA, ele cumpre o papel dele. Sim. Você tem os próprios franceses, que esses sim, depois de performar tanto. E olha que não é só os dois que a gente falou. Sim, você tem um Tiliquina O aí. Tiliquina, que mostrou que ele é bom, que era um jogador que estava muito em baixa no time francês. É um jogador que até tá pontuando. Tiliquina, por muito tempo, a gente achava que ele ia vingar, mas ia vingar como defensivo. Eu acho que é um que pode chegar também com um pouquinho mais de gás, apesar das duas derrotas seguidas da Sérvia, é o Bogdanovic. Eu acho que o Bogdanovic, pra mim, na verdade, até aquele momento, ele era um MVP. Exato. A gente tava colocando ele, né, cara? O próprio Marjanovic, eu acho que chega com gás também. Sim, sim. Nos Estados Unidos, eu diria que o Kemba Walker. Que o Kemba Walker se firma como um jogador forte. Ele não foi decepção nesse torneio, jogou bem. Eu coloco ele indo bem assim. Se tem um caboclo, querendo ou não. Tudo bem que a segunda fase foi desastrosa, mas chega com algum nome Chega com uma moral até num time que ele pode ter essa moral. em desenvolvimento aí, né? Com Sim, muitos sim. jovens, então... Rick Rubio, que jogou muito bem. Muito bem, cara. Eu odeio o Rick Rubio, mas, cara, jogou muito bem. Eu acho que é isso, cara. E aí, pelo próprio lado dos Estados Unidos, você tem alguns jogadores pra
com motivo pra voltarem desmotivados. É, isso que eu ia falar, os jogadores que estão... Não só dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos tem muito jogador, cara. Você Isso tem... é que tem alguns que, assim, sabe essa parada de desrespeito que você tá falando? Deve ter alguns desses jogadores que, pra eles, perdem um torneio que não é necessariamente relevante pra eles. Na verdade, tem mais um que eu acho que volta motivado dos Estados Unidos, além do Kemba Walker, o Joe Harris. Joe Harris. Fez um baita mundial, cara. Baita mundial. Mas você tem o Chris Middleton, que decepcionante. Brook Lopes. Cara, o próprio Harrison Barnes, que era uma chance de dar um reânimo. Horrível. Jaylen Brown. Marcus Smart foi melhor que o Jaylen Brown. Sim. O Donovan Mitchell, apesar de ser um jogo muito bom no fim, cara. Cara, o torneio inteiro, velho. Ele fez tanto ponto assim, mas, cara, ele arremessou 23 bolas no jogo, velho. Sim. Não é que ele conseguiu um puta aproveitamento. É que até o terceiro quarto, ele tava com um puta aproveitamento. Ele tava, tipo, com uns 60%. É. Só que chegou na parte decisiva... Sumiu, cara. Eu acho que ele não contribuiu tanto que todo mundo ia contribuir. E tem os nomes mais... Tem no Brasil, que é o Felício. O Felício tá com a imagem completamente manchada, velho. Eu acho que tá muito perto do ciclo dele na NBA acabar. Sim. E com justiça, cara. A gente é brasileiro, a gente gosta de defender. Mas o Felício parece que ele regrediu do que ele era. Eu tô com essa impressão, cara. Não, mas dá realmente. O surgimento dele, né, no Chicago Bulls era tão animador. A gente via... Fez uns jogos muito bons na primeira, até na segunda temporada, cara. A gente via os lampejos aí. Só que você jogar mal um mundial, assim, que você teria potencial pra demonstrar valor pra esses scouts, pegar um contratinho, nem que fosse um two-way, sabe? Mas pegar um contrato mais pra frente. Parece que ele tá acomodado, cara. É. Bom, e também tem os dois nomes que a gente destacou, né? Que é o Jokic e o Antetokounmpo. Não que eles tenham ido extremamente mal, é que se esperava muito mais deles. Isso. O Antetokounmpo, ele, sei lá, me dava a impressão de que pelo menos ele tava um pouco mais preocupado com o que ele poderia fazer por aquela Grécia. É, o Jokic eu acho que subiu no salto, cara. Subiu no salto, jogou de qualquer jeito. Não... Parece que ele não foi pra ganhar, sabe? Foi pra ir. Foi pra jogar. Sim. O Antetokounmpo eu realmente conseguia sentir esse espírito também. Isso até porque o irmão dele tava no time também, eu acho que Sim. isso dava uma motivação. Agora, mas querendo ou não, a volta pra NBA, esses caras aí são candidatos a MVP, né? Sim. Então... Bom, eu acho que é isso, né, Felipe? Apostamos aqui em Argentina campeã. Eu aposto em Escola MVP, você ficou entre dois aí. Entre os meus MVPs, É. eu considerei o Campazzo e o Perry Mills. Mas qual que você escolhe? Tem que escolher um. Tem que escolher um, aí eu fico com o Campazzo. É isso aí, galera. Vamos esperar esse Mundial. Gostamos muito de ter acompanhado esse Mundial com vocês. Primeiro Mundial que a gente acompanha com Buzzer Beater. A gente teve uma Olimpíada, a gente estava começando, engatinhando aí no canal. Primeiro grande torneio que a gente cobre dessa forma, né, Felipe? E isso, com todo o material, né? Até porque quando a gente cobriu as Olimpíadas, a gente não tinha nenhum canal, a gente tava só no Facebook. Só no Facebook. A gente começou o canal no meio das Olimpíadas. Isso, com assuntos olímpicos, né? Isso. Mas... Não vejam esse vídeo, porque, meu amigo, é um show de horror. Tá bem no comecinho, a gente mostrava toda a nossa desenvoltura na frente das câmeras. Exatamente. Mais travado do que o Jokic no 100 metros raso. E também nas Olimpíadas a gente fez muita coisa no Facebook pra ter assunto. Com certeza. Com certeza. Só uma coisa que eu ia destacar. O Jokic se mostrou meio desatento nas Olimpíadas, sem muito foco. Mas eu senti que ele sentiu isso. Eu acho que a próxima competição que ele jogar vai ser outro Jokic. Vai. Ele Sim, vai irmão. pra fazer triple-double mesmo. Sim. Mas enfim. Foi muito bom cobrir o Mundial com vocês. Ainda vai ter conteúdo saindo. Porque ainda tem Mundial. Mas é isso, galera. Falou, é nóis. Tamo junto. Manda e-mail pra gente, buzzerbeaterbr@gmail.com. Valeu! Abraço.